Processo de julgamento de contas do Executivo. Autoria: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhores vereadores e vereadoras, passaremos então à discussão e julgamento das contas do exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Jacareí, o que faremos mediante a apreciação do parecer prévio favorável exarado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim, na forma regimental, abrindo a discussão, convido a utilizar a tribuna dessa casa o excelentíssimo senhor prefeito Isaías José de Santana, que terá o tempo de 30 minutos para a sustentação oral de defesa das contas do Executivo referentes ao exercício de 2020. Senhor prefeito, a tribuna está à sua disposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Abner Rosa, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa, estamos nessa manhã para discutir as contas referentes ao exercício 2020. E antes de começar a abordar os aspectos que o Tribunal de Contas recomenda que nós tenhamos mais cuidados ou façamos algumas correções, tendo em vista o voto favorável à aprovação das contas, quero fazer alguns agradecimentos essenciais. O primeiro agradecimento é ao meu então vice-prefeito, Edgar Sassac, que foi um grande parceiro nos 4 anos e estamos hoje votando as contas do último ano, um grande parceiro, colaborador da administração, atencioso, trouxe todos os problemas possíveis que ele poderia ajudar na resolução, foi intermediário da população e meu substituto legal e também ocupou diversas pastas nas férias dos seus titulares. Edgar, sem dúvida nenhuma, a você eu devo não só o sucesso das urnas, mas também o sucesso na condução dos destinos de Jacareí. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo trabalho em prol da nossa cidade. Quero também agradecer, um agradecimento muito especial a todos os vereadores da legislatura passada, mas devo citar 2 vereadores que aqui exerceram um papel muito importante, que é o papel de liderança do governo, que é o papel de trazer para esta casa e defender aqui os projetos que, numa discussão com o Executivo, comigo, com os demais secretários e com o Edgar, entenderam que correspondia ao interesse público e entenderam que aquelas mudanças eram fundamentais. Sem a liderança do governo na Casa Legislativa, a gente não tem essa capacidade de articular com os demais vereadores que compõem o poder independente. Então aqui fica a minha eterna gratidão aos vereadores Abner Rosa e ao vereador Dr. Rodrigo Salomão, que no ano de 2017 a 2020 foram líderes do nosso governo aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado pelo trabalho, não a mim, mas a nossa cidade, mas a nossa Jacareí e a sua população. Também quero fazer um agradecimento especial a todos os secretários, que foram colaboradores diretos, que conseguiram trazer soluções técnicas, conseguiram costurar soluções políticas e fizeram um grande diálogo com a sociedade para implementar as políticas públicas que podemos implementar. Na pessoa do Celso Florencio, que foi desde 2017 o responsável pela discussão com a sociedade, pela discussão com a comunidade, pela discussão com a Casa Legislativa, das 3 leis importantes. A chamada Lei do Plano Plurianual, que é uma lei que disciplina as metas para os próximos 4 anos, as leis de diretrizes orçamentárias, que são leis que estabelecem as prioridades para o próximo ano, e a lei orçamentária, que é a responsável para definir as metas e quantificar os recursos necessários para que a gente possa implementar. Além da elaboração das leis, a secretaria presidida pelo Celso Florencio era também a secretaria responsável pelo acompanhamento da execução do orçamento, corrigindo aquilo que tinha que se corrigir, introduzindo aquilo que precisava introduzir. Então, se nós temos 4 anos de contas com parecer favorável do Tribunal de Contas pela aprovação, se deve muito à equipe competente da Secretaria de Governo e Planejamento, liderada pelo Celso Florencio, esse grande trabalho de ajuda, de colaboração ao nosso governo municipal. O Tribunal de Contas, ele tem uma função constitucional, ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo, auxilia fornecendo análise técnica, a partir dos parâmetros fixados na Constituição,
dos parâmetros fixados na legislação federal e dos parâmetros fixados nas leis municipais, em especial PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. Quando o Tribunal de Contas avalia as contas do chefe do Executivo, ele está tecnicamente verificando se as diretrizes fixadas pela Constituição, se os limites e os parâmetros fixados pela Constituição, se as leis federais e as leis municipais foram corretamente observadas durante o exercício que eles analisam. E se foram corretamente observadas, eles emitem um parecer opinando pela aprovação da Câmara, que será julgado pela Casa Legislativa, opinando pela aprovação das contas. Às vezes, a gestão municipal fica a desejar ou não tem condições ou não consegue atender a uma expectativa de modelo ideal. O Tribunal de Contas, com seus técnicos e especialistas, partem das normas do mundo ideal. E nem sempre tem a convivência que nós temos com a realidade, com as dificuldades que nós temos, com os problemas que acontecem no dia a dia. Então, sempre haverá essa discrepância entre o mundo ideal, apontado pelo tribunal, apontado pelos manuais, apontado pela legislação, e o mundo real, o mundo que nós trabalhamos, que nós conhecemos, o mundo composto pelos servidores, o mundo composto pelas estruturas administrativas existentes, pelos recursos existentes e por nossa capacidade de dar resposta a essas demandas. A aprovação é política da Casa Legislativa, porque é exatamente vocês, vereadores, que têm esta sensibilidade política e esse conhecimento da realidade. Por que não foi possível fazer? Por que não foi possível ser melhor? O que foi feito é satisfatório? O que não foi feito ou deixou de ser feito é tão grave que deveria rejeitar-se as contas? O tribunal dá a opinião técnica, o tribunal faz as recomendações a partir do modelo ideal, mas nós que conhecemos a realidade, nós que conhecemos a nossa cidade, nós que vivenciamos aquilo que foi feito no ano em referência, é que temos a competência constitucional de fazer o julgamento. E vejam que neste momento, a Casa Legislativa se transforma numa casa julgadora. Neste momento, a gente deixa de lado as nossas inclinações, as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, as nossas posições políticas, para a gente pensar o que foi feito em 2020, a partir do que era possível fazer, merecem a aprovação ou não merecem a aprovação. E é claro que quando um órgão técnico, imparcial, equidistante, composto de especialistas, dá um parecer favorável, este parecer cria um certo dever da Câmara por seus órgãos desconstituírem esse parecer ou afastarem os argumentos desse parecer para poder julgar livremente. Se não há argumentos dentro da experiência do dia a dia, dentro do que foi feito no ano em referência, para afastar as razões pelas quais o parecer foi emitido, o parecer se torna um instrumento que vincula a decisão de cada um, que obriga cada um a votar, a acompanhar este parecer. Todavia, algumas recomendações foram feitas, fizemos as defesas junto ao Tribunal de Contas, na sequência apresentamos por escrito a esta casa, e eu gostaria de destacar algumas questões muito importantes. Pediria, por favor, que passasse a transparência que nós preparamos. São as contas de 2020, referente aos exercícios que eu fui prefeito, o Edgar Sassá, que foi nosso vice, e este é o histórico de Jacareí. A gente vem de uma história com muita dificuldade de fazer com que a execução do orçamento correspondesse à expectativa das leis e à expectativa dos manuais de gestão pública. 2011, parecer desfavorável, 2012, 2013, 2014... anos seguintes com parecer desfavorável, 2015 parecer favorável com algumas recomendações, mas logo em 2016 parecer desfavorável. Isto faz com que o município seja visto com muita ressalva, principalmente pelos técnicos, pelos auditores que trabalham aqui na nossa região, na cidade de São José dos Campos. Então, quando ele vem a um município que tem um histórico muito grande de desaprovação ou de inúmeras recomendações que não são observadas, eles são mais rigorosos, mais críticos e, às vezes, até não têm essa boa vontade de fazer esse diálogo com a administração municipal. O primeiro ano que nós já fizemos, 2017, foi aprovado pela Câmara
2018 foi aprovado pela Câmara, 2019 foi aprovado pela Câmara Municipal e agora nós estamos no último ano da nossa gestão, da primeira gestão, também com parecer favorável do Tribunal de Contas para esta Câmara julgar. Ou seja, nós conseguimos na primeira gestão, graças ao trabalho dos secretários, ao trabalho dos vereadores, à força política aqui desta Casa Legislativa, mudar a trajetória de Jacareí, mudar a imagem de Jacareí perante o Tribunal de Contas. E agora ele já vê em Jacareí como uma cidade que se preocupa com a gestão pública, com a cidade que se preocupa na sua gestão municipal com as leis, com as regras, com a cidade que tem compromisso de o que é aprovado na Câmara Municipal ser efetivamente aprovada. Passemos, por favor. Os dados mais importantes que o Tribunal de Contas observa são os parâmetros constitucionais. A Constituição trabalha com 3 temas importantes: educação, saúde e despesa com pessoal. Porque esses 3 parâmetros, uma vez desobedecidos, geram reprovação. Isso é o principal, o mais importante, porque são parâmetros fixados pela Constituição. A Constituição estabelece que o município tem que investir no mínimo 25% na educação. A Constituição estabelece que do dinheiro que vem pelo Fundeb, que é um dinheiro que junta dinheiro municipal, estadual e federal, 60% precisa ser destinado aos professores, aos profissionais do magistério. A Constituição estabelece que 54% da receita que o município arrecada tem que ser destinado, no máximo, à remuneração de pessoal. E a Constituição estabelece que, no mínimo, 15% da receita do município precisa ser investido na saúde. Ali nós temos 2 explicações importantes. A primeira é no percentual do ensino. 2020 foi, infelizmente, o primeiro ano da pandemia. E o primeiro ano no qual as escolas não puderam atender diretamente os alunos e tiveram que fazer uma grande adaptação para implementar o ensino à distância. Principalmente ensino infantil, creches e Fundamental 1, com a dificuldade imensa de mudar imediatamente, rapidamente, o modelo de aprendizado, o modelo de relação com os alunos. E é evidente que com escolas fechadas, com serviços não sendo feitos, com despesas não sendo geradas, iria sobrar dinheiro. É evidente. Alguns municípios usaram esses recursos para trocar computadores, para trocar carro, para trocar carpete. Alguns municípios chegaram no final do ano dividir esse dinheiro pelo número de servidores. Nós, conscientes da responsabilidade que temos com o ensino, decidimos esperar, decidimos discutir com o tribunal e, se fosse necessário, discutir com a Casa Legislativa. Nós não torramos, nós não criamos despesas desnecessárias para usar o dinheiro da educação. O que nós fizemos? Não gastamos esse dinheiro. E esse dinheiro ficou exatamente em conta vinculada, destinada à educação. Isto aconteceu em 2020 e 2021. E com esse recurso que nós não precisamos gastar, e tivemos a responsabilidade de não criar despesas desnecessárias apenas para atender o índice que a Constituição mandava, o Congresso Nacional depois promulgou uma emenda constitucional prorrogando até 2023 o tempo para que os municípios pudessem aplicar este saldo de dinheiro. Então nós ganhamos 2022, 2023 para aplicar aquele dinheiro que muitos municípios irresponsavelmente geraram despesas desnecessárias com dinheiro da educação. E o que nós fizemos com esses recursos? Vocês verão, quando verificarem as contas de 2022, 2023, nós conseguimos comprar 2 grandes escolas para o município, que o município precisava alugar imóveis para ter escola de ensino fundamental na região central e na região de Santa Branca. As 2 das maiores escolas do município nós podemos comprar. Nós podemos avançar o programa de implementação das creches. Já tivemos inauguradas 10 creches no município, tem mais 3 em construções e mais 2 com projetos em fase de licitação. Isto porque, nestes 2 anos, houve um volume de recursos considerável
que não foi necessário gastar. E nós decidimos investir em diversas infraestruturas. Infraestrutura tecnológica, investimos no parque de creches, investimos nas escolas. Ou seja, alcançamos um salto de qualidade na estrutura da educação, sem precisar criar despesas desnecessárias com esse dinheiro que sobrou da educação. E o segundo aspecto importante que vale a pena a gente citar é a questão de pessoal. Às vezes dá uma falsa impressão de que sobra muito dinheiro e que, portanto, a gente pode, de repente, irresponsavelmente, gerar um monte de aumento de salário, aumentar de todo mundo. Não. O que o Tribunal de Contas leva em consideração é o número de funcionários que recebem diretamente dos cofres do município. O Tribunal de Contas não coloca nessa conta o número de trabalhadores que trabalham no serviço de limpeza e manutenção da cidade. Se você pega o pessoal da empresa concessionária de limpeza do município, você tem um número de gente que ganha recursos indiretamente do município. O Tribunal de Contas não considera o número de funcionários da Santa Casa, das nossas UPAs, que são funcionários das empresas que prestam serviço, mas que são servidores que atendem ao município. Então, quando nós colocamos todo o pessoal de todas as empresas, de todas as organizações que prestam serviços de utilidade pública, mas que não são diretamente vinculados aos municípios, este percentual chega perto dos 53%. Então, este é o parâmetro que nós temos que nos preocupar sempre. E, além disso, um outro parâmetro que a gente tem que se cuidar sempre é quanto que está sobrando para investimento no município. O ideal é que nós tivéssemos sempre de 10% a 15% de recursos livres para poder investir. Porque investir é fazer coisas novas. Investir é trazer mais asfalto, ampliar esgoto. Investir é melhorar a estrutura física. Investir é criar mais áreas de esporte, mais áreas de lazer. Quando você aumenta as despesas e aumenta a remuneração de pessoal bem próximo do limite, você está diminuindo a capacidade de investimento do município. Então, essas duas explicações importantes para que a gente não tenha a falsa ilusão de que não empregamos o percentual na educação, a Constituição resolveu esse problema para nós, e se não tivesse emenda da Constituição, nós estávamos dispostos a enfrentar isso na Justiça, que não é admissível que o município crie despesa desnecessária apenas para atender um percentual diante de um cenário de pandemia como nós vivemos. E a falsa ilusão de que nós temos folga suficiente para estar aumentando a remuneração de pessoal. Algumas recomendações específicas que vale a pena citar, por favor, a próxima. Se refere à saúde financeira do município. Nós tínhamos uma previsão de 1 bilhão e 200 milhões e tivemos 1 bilhão e 9. Isto se deveu basicamente à não concretização de repasses federais e estaduais e a não concretização de empréstimos, de dinheiros externos. Não foi uma queda considerável na receita própria. A receita própria, que é aquela decorrente da atividade econômica do município, correspondeu às expectativas. Tivemos uma queda razoável no ICMS, porque o ICMS tem relação direta com a atividade econômica. E foi um período no qual a gasolina, que é um contribuinte considerável para o ICMS do Estado, não teve uma utilização em razão das regras impostas pela pandemia. Então, nós tivemos queda em 2020 considerável do repasse de recursos da cota parte do ICMS. O ICMS representa algo em torno de 30% da nossa receita, quando a queda na atividade econômica, queda no ICMS, é o primeiro impacto que o município sofre. Mas, de qualquer forma, nós tivemos uma sobra em dinheiro de 25 milhões. Nesse valor que sobra em dinheiro, nós temos o percentual que deveria ser dedicado à educação e o percentual que a gente tinha compromisso com obrigações que podem ser pagas no ano seguinte, chamado restos a pagar, ou seja, aquilo que a gente não consegue pagar até dezembro, precisa deixar dinheiro em caixa para pagar nos meses subsequentes. Você tem até 3 meses, inclusive da educação, para pagar aquilo que você não pôde gastar. E mais o percentual que nós não precisamos e não foi necessário utilizar na educação, mas que depois utilizamos. O exercício 2020, já em 2022, nós conseguimos aplicar tudo na educação. E este ano nós vamos terminar o exercício de 2021. A próxima, por favor. Apontamentos gerais referente ao controle interno
Isto é uma discussão muito séria. O Tribunal de Contas tem criado um modelo de controle interno que não está na Constituição, não está na Constituição do Estado, não está em lei federal, é simplesmente uma posição do Tribunal de Contas. E tem exigido constantemente que os municípios aprimorem, que os municípios desenvolvam, para que crie, dentro do Executivo Municipal, um mini Tribunal de Contas. A gente tem feito diversas modificações, atendendo às recomendações, e o ano passado, esta Casa Legislativa aprovou a nova legislação que contempla todas as recomendações do Tribunal de Contas para a gente resolver de vez este impasse entre a opinião do Tribunal de Contas e a opinião do Executivo. Não há, nem na União, com exceção da Controladoria Geral da União, não há no Estado de São Paulo, nem nos grandes municípios, nenhum modelo de controle interno que atenda às exigências que o Tribunal de Contas impõe. Porque senão nós teríamos criado dentro do Executivo Municipal alguém com poder igual ao do prefeito. Não é possível uma casa ter 2 chefes. Não é possível algo ter comandos paralelos. Todos no Executivo precisam saber que estão politicamente, administrativamente, subordinados à chefia do Poder Executivo. Não é porque eu quero, não é porque sou eu. É porque o povo da cidade me elegeu. E o povo vai eleger um próximo prefeito ou prefeita. E ao eleger, não podemos ter servidor efetivo mandando mais que o prefeito. Isto é anarquização da democracia. Isso é desrespeito à vontade popular, à soberania do voto. Isto é tirar daquele que foi eleito pelo povo o poder de fazer aquilo que o povo quer. Não é o chefe do controle interno que vai dar satisfação, que vai ter seu nome sacramentado. Não é ele que vai responder perante os tribunais de contas e poder judiciário. É aquele que o povo elegeu. Portanto, vamos manter esse entendimento, precisamos manter, de que o Executivo precisa de comando, único, exclusivo. Então, quem toma decisões no Executivo, quem toma decisões no âmbito do Poder Executivo, precisa dar satisfação das decisões que toma. E o modelo que o Tribunal de Contas impõe é um modelo de total autonomia, como se fosse possível, dentro de uma gestão pública, algum órgão ser autônomo. Os órgãos autônomos estão previstos na Constituição. É o Poder Judiciário, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é a Defensoria Pública. Por que inventar mais um? Porque o Tribunal de Contas entende que deve ter mais um controle interno com autonomia, com concurso, com estabilidade, dando os pareceres vinculando o prefeito e os secretários. Eles estão indo além da função deles e estão querendo escrever uma Constituição que não existe. O que nós fizemos? Criamos o controle interno, destinamos os cargos específicos para servidores efetivos, formamos servidores, mas os servidores foram escolhidos por mim. E o próximo prefeito ou prefeita terá o poder de escolher aqueles servidores, entre os 5.000 servidores do município, que eles confiam e que eles querem que faça esse importante trabalho de interlocução entre o Tribunal de Contas e o Poder Executivo. Esses são os apontamentos que nós vamos enfrentar o tempo todo. Porque não há parâmetro, nem na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual, nem em lei alguma. Até o advogado-geral da União, o presidente da República escolhe livre. Escolhe qualquer advogado que ele entenda que preenche os requisitos e nomeia. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o presidente escolhe livremente e nomeia. Porque é de confiança dele. E ele foi quem o povo escolheu, quem o povo confiou. Isso faz parte da democracia, isso faz parte da legitimidade do voto, isso faz parte de um valor fundamental no regime democrático republicano. E não vamos permitir que uma burocracia estatal, estável, vitalício, imponha sua vontade, querendo fazer com que, nos executivos municipais, alguém fale direto com o tribunal, ignorando a figura do prefeito ou da prefeita, ignorando aquele que foi eleito pelo povo para fazer aquilo que o povo precisa. Nós temos sensibilidade política. Nós que colocamos os nossos nomes, prefeitos e vereadores, e que fomos eleitos pelo povo, a nós cabe a responsabilidade de dar a palavra final. Se quiserem mudar o regime, façam revolução, mas enquanto o regime jurídico for esse, nós, agentes políticos, precisamos preservar as nossas prerrogativas e lutar por aquilo que o povo confiou a nós nas urnas. Por isso, a gente fez alterações,
Não de acordo com o Tribunal de Contas quer, mas dentro do que é possível fazer para permitir uma gestão pública eficiente. O Tribunal de Contas regulamentou em abril como é que deveriam ser contabilizadas as contas das pandemias. Até abril não tinha nada. E depois ele fez uma resolução dizendo, olha, a partir de maio vocês aplicam essas regras. As outras não precisa corrigir, até porque nem tinha funcionários. Tinha setor na prefeitura que tinha menos de 30% de pessoas trabalhando. Tinha dia que eu estava no segundo andar da prefeitura inteiro com 3 pessoas. Os outros estavam afastados. Foram dias muito difíceis da gente encontrar servidores afastados, com o problema da família, servidores com suspeita, os servidores da saúde, que foram os mais vitimados nesse processo. E a gente teve um ano inteiro de muita ausência de servidores públicos, justificadas, porque estavam com suspeita, porque alguns, infelizmente, pegaram pandemia, parentes da família pegaram, e, de repente, o Tribunal de Contas entende que dá para mudar a regra no meio do caminho e quer sancionar as prefeituras. Não, nós fizemos aquilo que estava regulamentado. E, a partir do momento que eles regulamentaram, nós começamos a aplicar o novo modelo e depois eles emitiram um comunicado dizendo não precisa corrigir o passado. A próxima, por favor. O Tribunal de Contas também insiste que pessoas que ocupam o cargo de livre provimento, mesmo que o regime seja estatutário, precisa de fundo de garantia por tempo de serviço. Fundo de garantia por tempo de serviço é um instituto do direito do trabalho para a relação da CLT para compensar a frustração da expectativa de permanência. Então, as pessoas entram no emprego regido pela CLT, no setor privado, com a expectativa de continuar, com a expectativa de que se é bom, fica lá até se aposentar. E o empregador resolve demitir sem justa causa. Para garantir esse período que a pessoa vai ficar sem vínculo, sem emprego, e para indenizar essa frustração de expectativa, a legislação cria o fundo de garantia e a multa sobre o fundo de garantia. Não sei de onde alguns conselheiros do Tribunal de Contas entenderam que os ocupantes de cargos de confiança precisam ter fundo de garantia. Não, primeiro, o regime é estatutário, não é CLT. Segundo, ninguém tem expectativa frustrada, porque o cargo é demissível ad nutum. No dia que tiver algum conflito entre o prefeito, o secretário e qualquer ocupante de cargo de confiança, ele vai ser exonerado. E quando terminar o mandato, no dia 31 de dezembro, depois de 4 anos, todos serão exonerados. Então, o que eu vou indenizar? Por que eu vou pegar dinheiro do povo e pagar fundo de garantia de servidores que não têm nenhuma expectativa frustrada? Não há sentido algum nisso. Além disso, o regime dos comissionados em Jacareí, na Câmara Municipal, na Prefeitura, em todos os órgãos, é estatutário. E o Estatuto dos Servidores, em nenhuma esfera, define o dever de pagar fundo de garantia por tempo de serviço e indenizar na hora de sair. Isso só existe nos vínculos de trabalho. E mesmo nos vínculos de trabalho, quando o mandato tem prazo fixado, não deve existir isso. Porque não tem sentido, a pessoa não tem nenhuma expectativa de continuidade. Ela sabe que está ocupando uma função que pode ser demitida a qualquer momento e sabe que ao final do mandato ela será demitida. E eles recomendam que enquanto a jurisprudência não pacificar isso, acompanhe a jurisprudência. Se mudar, porque tem alguns servidores que estão discutindo na justiça, a gente tem que adequar a nossa legislação. É apenas uma recomendação. A próxima recomendação é referente a dois órgãos, Procuradoria e o controle interno. O que temos nesses dois órgãos? Servidores efetivos escolhidos para ocupar a função gratificada. Eles entendem que a gente deveria ter um modelo de cargo efetivo. Não é possível isso. Não é possível. É possível dar ao prefeito a possibilidade dele escolher quem vai ser o procurador-chefe do município. Entre os procuradores. Mas ele precisa escolher. Todo órgão é assim. Não tem sentido um negócio desse. Mas eles insistem em algumas teses até que um dia eles cansam. A mesma coisa o controlador interno. São todos servidores efetivos, concursados. Mas é o prefeito que escolhe. É o prefeito que tem que ter essa relação de confiança, essa relação de intimidade no serviço público, para poder confiar que ele vai fazer um trabalho em prol
de suas diretrizes máximas. Então, eles apontam novamente que precisa alterar para ser cargo provido por concurso público. Nós não sabemos como isso pode acontecer, vamos insistindo e eles só fazem recomendação até que o tribunal resolva no seu plenário enfrentar de vez essa questão. Se enfrentar, a gente terá que se adequar. Próximo, por favor, estamos já chegando ao final. A Santa Casa, todos nós sabemos que os 3 anos de enfrentamento à pandemia foram 3 anos que nós não conseguimos avançar no nosso projeto. Temos o desafio este ano e o ano que vem de terminar de vez essa intervenção. Estamos nos dedicando o máximo que podemos, mas não podemos deixar de reconhecer que a qualidade do atendimento, e aí o vereador Rodrigo Salomão, que trabalha na Santa Casa, sabe o que mudou a qualidade de atendimento, o que mudou a estrutura, quantos recursos dele, de outros vereadores, de outros deputados, foram encaminhados para a Santa Casa para a gente melhorar pelo menos a estrutura física, a relação profissional, os equipamentos. Agora, nós temos 2 problemas básicos, que é quem vai tocar, como vai tocar e como o município vai assumir as dívidas consolidadas. O município não tem como fugir disso, mas para resolver essa equação que nós estamos diminuindo gradativamente, é preciso que se decida e se respeite o tempo que as pessoas têm. Hoje nós estamos num processo de tentar convencer a Irmandade, que ou encontra um parceiro que seja responsável pela gestão da Santa Casa, no tocante à sua atividade médica, a sua atividade de enfermagem, a sua atividade de atendimento à população, ou não terá outra solução senão o município assumir de vez, mediante o processo, a Santa Casa como hospital municipal. Esse é o último ano, a gente tem conversado bastante, tem apresentado os dados para a Irmandade e esperamos que haja uma conscientização, porque a pior coisa é, depois de 15 anos de uma intervenção, ir para a justiça brigar e demandar judicialmente uma questão que não interessa a ninguém. Mas eu estou bastante confiante que ainda no nosso mandato terei a felicidade de resolver esse grave problema da cidade de Jacareí. Por último, deixarei aqui com vocês, porque são bastantes informações, a respeito do Plano Municipal de Educação, de tudo aquilo que a gente pôde fazer no município, de todos aqueles índices que a gente conseguiu atingir. E eu quero aqui, por último, fazer um reconhecimento a toda a equipe de educação, em especial nossa secretária Maria Tereza. Nós conseguimos já, em 2018, atingir o percentual do Plano Nacional de Educação, nenhum aluno do ensino fundamental fora da rede, do ensino infantil fora da rede. Já em 2022, nós conseguimos a segunda meta, que estava estabelecida para os municípios em 2026. Nenhuma criança de Jacareí que precisou não teve atendimento na rede de atenção infantil, ou seja, nas nossas creches. Antecipamos 2 indicadores que estão programados para o Brasil lá para 2026. Além disso, hoje nós somos um dos melhores salários da região. Equiparamos imediatamente todos os tetos e trouxemos os salários para bem próximo da realidade de São José dos Campos, que é a nossa cidade vizinha, e em alguns direitos, quando acumulados, chega a ultrapassar a remuneração de São José dos Campos. E a qualidade do ensino, a qualidade da merenda tem sido referência. Jacareí tem recebido prêmios e citações em diversas revistas especializadas em razão do trabalho feito na educação, liderada pela nossa secretária Maria Tereza. E, finalmente, anunciar para vocês que nesta sexta-feira Jacareí estará concorrendo a 2 prêmios dados pelo governo do Estado de São Paulo. E o governo do Estado de São Paulo nos convidou para participar da cerimônia. Nós estamos entre as 3 finalistas das cidades do Estado de São Paulo. 2 projetos nossos, que aqui fizemos. O primeiro projeto é o projeto que começou com o Edgar, o projeto Renascente, o projeto de valorizar as nossas nascentes, de fazer o replantio da Mata Atlântica, de combater os efeitos das instâncias climáticas e de ajudar todos os proprietários que estão no entorno de Jacareí à sua reserva legal, com a cooperação de diversas empresas e a cooperação de entidades da sociedade civil. Este projeto, que já se tornou lei, que os vereadores já aprovaram, hoje, sexta-feira, vai disputar entre 3 finalistas o prêmio de melhor projeto de enfrentamento aos efeitos climáticos no estado de São Paulo. E o segundo prêmio que nós vamos disputar é aquele que também foi aprovado nessa Casa Legislativa, que é o modelo de implementação do cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Pegar as metas e objetivos do desenvolvimento sustentável, que são as famosas ODS, e vincular isto
ao orçamento, vincular isso à gestão das políticas públicas. Esse modelo de monitoramento está elaborado graças à contribuição, e muito obrigado ao Tiago Prado, nosso diretor do gabinete, que é especialista nessa matéria, e que nós implantamos em Jacareí, já está servindo de modelo, já estive em 2 seminários apresentando o projeto para várias cidades do município, e na sexta-feira nós vamos disputar entre os 3 melhores práticas dos municípios de São Paulo. Deus queira que nós ganhemos pelo menos um deste prêmio. Muito obrigado pela atenção, desculpa se excedi o tempo, mas tinha o dever de trazer esses esclarecimentos para os senhores e senhoras e pedir que acompanhem o Tribunal de Contas, e vocês mesmos são os principais juízes e testemunha das dificuldades, do que foi enfrentar a pandemia e do que nós podemos fazer por nossa cidade, cumprindo o compromisso que aqui fizemos de honrar a Constituição, de honrar os valores e de cuidar da cidade e das pessoas. Muito obrigado. A Câmara agradece a exposição feita pelo excelentíssimo prefeito Isaías José de Santana. Coloca, então, o processo em discussão. Cada vereador tem 7 minutos para se manifestar. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Quero aqui cumprimentar os nobres pares, cumprimentar em nome do Edgar, que hoje é secretário de Infraestrutura. O prefeito se ausentou nesse momento de discussão. Então, em seu nome, Edgar, cumprimentar todos os profissionais do Poder Executivo Municipal. E hoje nós temos 4 pessoas aqui no plenário, que de maneira muito carinhosa eu agradeço a presença, em nome do Alexandre, um ex-funcionário da Prefeitura, na minha opinião, injustamente demitido, companheiro nosso também de partido, um batalhador na área da segurança, e eu acredito que ninguém aqui seja do sindicato, né? Algum representante do sindicato? Nenhum representante do sindicato? Novamente, infelizmente, uma votação importante, que num determinado momento eu vou falar sobre o gasto com o pessoal, que interfere no nosso dia a dia, e aí eu me coloco também na condição de servidor concursado do município, como analista de benefícios, cuidando de aposentadorias e pensões. E eu falo isso com muita tranquilidade, até porque já estou aí há quase 25 anos nesse meio político, meu 2º mandato, e eu sei quão importante é essa votação, a relevância dessa votação para a nossa cidade, para o prefeito de maneira pessoal. E nós temos que lembrar da nossa obrigação constitucional, atrelada à função primária de fiscalizar todos os atos do Poder Executivo. Nós, 13 vereadores, temos isso como obrigação, exercendo a fiscalização externa, com o suporte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão maior, que faz uma análise técnica de todas as áreas do município de Jacareí e dos municípios brasileiros. Porque é o momento em que nós temos que linkar aquilo que foi colocado no orçamento e o que foi efetivamente gasto.
se nós estabelecemos como metas aquilo que era factível, aquilo que era possível de viabilizar, o que era mais interessante para a população de Jacareí. E é nessa linha que eu quero pegar a ementa do parecer do Tribunal de Contas. A ementa é como se fosse um resumo, está logo no início, na primeira capa, mas aquele extrato, aquela radiografia, ela já passa para nós um desenho de como foi a análise, de como a prefeitura se comportou e aquilo que a prefeitura também tem que corrigir. Então começa assim: aplicação total no ensino, 22,15%, sendo que a Constituição exige 25%. E aí faço a defesa. Faço uma defesa por uma situação que impactou o mundo, que foi a pandemia. Se nós tivemos as crianças em casa, se nós tivemos um gasto reduzido com água, com energia, é óbvio que teríamos dificuldade de atender os 25% da educação. Então, com coerência, já foi pacificado o entendimento que esse gasto diminuto foi feito adequadamente. Investimento no magistério, verba do Fundeb, 79,03%, mínimo 60%. Total de despesa com o Fundeb, 99,96%. Tudo educação. Parcela residual do Fundeb, de até 5%, foi aplicado em 31/3 do exercício. É um questionamento do tribunal. O resíduo de até 5% foi aplicado no mês subsequente? Não foi aplicado, mas com certeza justificado. Mais adiante, fala investimento total na saúde, 25,49%. Demonstra o desafio que foi, já que a Constituição exige 15%, o desafio que foi para a gente driblar essa pandemia e salvar mais vidas aqui no município. Transferência à Câmara Municipal, em ordem, despesa com o pessoal. Por isso que eu gostaria que tivesse um representante do sindicato, porque quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha as audiências públicas e todos os documentos que a gente faz, eu tenho batido nessa tecla. Hoje, não muda muito do que foi apontado em 2020. Nós temos um gasto de 33,52% com folha de pagamento da receita corrente líquida, sendo que o máximo é 54%. E eu respeito muito o excelentíssimo prefeito, mas não concordo com a fala que ele acabou de externar de falsa ilusão. Até porque isso está apontado pelo Tribunal de Contas. Todo mundo sabe que nós temos uma possibilidade. Mas aí, quem pega a caneta na mão tem prioridades. Tem um governo a conduzir e tem que tomar decisão. O prefeito não priorizou o servidor público, a valorização do servidor, porque a gente tem margem para elevar. Então, eu não quero aqui discorrer sobre a aquisição de prédio do SAI, de 25 milhões, prédio da educação, cargo que nós criamos aqui, na minha opinião também, com todo o respeito, desnecessário, cargo comissionado, que eu votei contrário, elevação do salário dos secretários, que eu votei contrário. Então, tem vários pontos que, se a gente somar, nosso cesto vai ficar cheio e cheio de oportunidades para valorizar o servidor público. Por isso que eu gostaria que representantes do sindicato estivesse aqui também. Então, para finalizar, senhor presidente, só mais um minuto. A gente tem aqui no final um resumo financeiro positivo, mas quando a gente fala de índice de efetividade na gestão municipal, que está mais adiante, e aí nós temos vários indicadores dividido por áreas, são 5 faixas, que começa na A, que é altamente efetiva, B+, B, C+, e C.
De 2018 a 2020, que a gente pega como parâmetro, a gente vê queda. Na melhor das hipóteses, uma manutenção, mas no governo como um todo, queda. Isso me preocupa, assim como me preocupa a prestação de contas da Prefeitura com a Santa Casa rejeitada. No dia 19/4 agora, um recurso da Prefeitura foi considerado irregular, não prosperou esse recurso. A dívida da Santa Casa só aumenta, quase na ordem de 80 milhões de reais. E depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse tema específico, porque relacionado à prestação de contas do exercício de 2020, até por toda a problemática e pela especificidade que foi diante do ano da Covid, sou favorável a essa prestação de contas. O processo continua em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Você que está em casa nos assistindo. Hoje estamos votando as contas aí do prefeito, através do Tribunal de Contas do Estado. É um momento muito importante para mim, como vereador, né, poder fazer parte dessa gestão e poder votar um projeto de grande importância, que é esse de hoje, vindo aí do prefeito Isaías José de Santana, o prefeito da cidade de Jacareí, que você que está em casa viu aí toda a fala dele aqui na tribuna, e muito bem explicado, né? E quando você diz que a prestação de conta de uma cidade do tamanho de Jacareí, da responsabilidade que o prefeito tem, o Tribunal de Contas do Governo do Estado vem e aponta as contas favoráveis ao trabalho do Executivo, a gente sobe aqui na tribuna com mais tranquilidade para poder falar do trabalho que o prefeito Isaías Santana vem fazendo na nossa cidade. Porque se o tribunal aponta alguma irregularidade, com certeza nós, vereadores, teremos um calo no sapato para poder pegar um pouquinho mais firme na fiscalização. E hoje eu venho na tribuna com mais calma, porque é mais fácil você ficar na sua razão e eu ter a minha paz. E hoje eu venho aqui na tribuna, em paz, poder falar do trabalho que o Executivo vem fazendo na nossa cidade, apontando as qualidades que muitas das vezes deixam de mostrar. Porque hoje em dia, não só no trabalho do Executivo, não só no trabalho do Legislativo, mas também na vida pessoal de cada um, muitas das vezes o negativo é mais espalhado do que o positivo. E muitas das vezes nós, seres humanos, deixamos de poder aproveitar um pouco mais as redes sociais, que está aí para divulgar o bem e o mal, e muitas das vezes estamos aí apontando o compartilhamento do mal, e muitas das vezes não estamos divulgando o bem. E quando eu falo bem, a gente fala em números da conta que o prefeito Isaías Santana vem fazendo na nossa cidade junto aos trabalhadores aqui do nosso município. Não só na parte como foi apontado, quando a gente acompanha do trabalho da Maria Tereza sobre a educação, que realmente é um trabalho que vem aí evoluindo na nossa cidade, não só nas creches, mas também aí nas escolas até 4 anos também. Então eu venho acompanhando, muitos prédios públicos escolares estão aí passando por manutenção, muitas creches novas, modernas, estão sendo entregues e algumas vão ser entregues. Então a gente pode subir nessa tribuna e também, já falando o meu voto favorável a essas contas, na hora da votação, votar ali com o coração tranquilo, com a mente tranquila, de um trabalho de transparência e qualidade que vem fazendo na nossa cidade quando se fala em gestão Isaías José de Santana nas contas apontadas hoje aí ao Tribunal de Contas. E também na parte daquele trabalho que o prefeito vem fazendo junto aí ao Infra, junto ao SAI,
aproveitando a presença do secretário do Infra, Edgar Sazaki, aqui hoje, que também é a parte de obras subterrâneas aqui na nossa cidade. O que é a obra subterrânea? É aquelas trabalhos que estão sendo feitos com mais de 100 milhões de investimento, né? Ontem foi assinado aí 2 trechos da nossa cidade aí que seria retirada desses alagamentos em alguns pontos da nossa cidade. Uma obra também que está ficando ali de uma grandeza, né, Edgar? Que é ali no Jardim Luiza, que também vai acabar com as dores de cabeça do nosso município, também dos moradores, principalmente dos moradores que moram próximo a essas situações que aqui está sendo citada. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala com transparência e clareza. Também quando foi citado sobre a Santa Casa, uns anos atrás, a Santa Casa muitas das vezes foi cogitada na nossa cidade como frigorífico, como abandono, a paciente no corredor, entrava para dentro vivo, saía morto, não tinha lençol, não tinha gases, não tinha papel para escrever, para atender o paciente. Muito tempo atrás a gente ouviu isso. Hoje a reclamação maior, que hoje virou para-raio da saúde, onde a gente está vendo a maior dificuldade, que tem que repensar numa forma diferente de trabalhar, hoje é o Dr. Telmo. Hoje ninguém fala mais da Santa Casa. Por quê? Porque ninguém vai falar muitas coisas do bem. Quando eu acabei no começo da minha fala, o que está mal, divulga de uma maneira tão rápida, parece o defrecha, mal. Mas ninguém vai lá na Santa Casa para falar que hoje tem um atendimento diferenciado. Hoje a Santa Casa está lá muito bem cuidada na limpeza. Hoje está bem cuidada no atendimento. Hoje tem sala organizada. Hoje tem maca. Hoje tem aonde colocar o paciente. Hoje não fica no corredor. Mas você não vê isso na rede social. Você não vê isso na imprensa. Você só vê que o Dr. Telmo está lotado, que tem criança misturada com adulto, que tem... Só o mal é espalhado. Então, por isso que eu subi nessa tribuna hoje. O meu tempo está acabando, mas eu subi nessa tribuna para falar que vou votar as contas do prefeito com o coração tranquilo, em paz, porque vem fazendo a dinâmica de um bom trabalho. Só falta um pouquinho as cabeças pensantes que ficam ao redor do prefeito começar a divulgar mal o trabalho do prefeito e da cidade. Porque ficam muito acanhados, às vezes está lá, o prefeito posta na rede social dele, que tem uma dinâmica de um trabalho enorme, mas você não vê 2 compartilhamentos. São quase mil pessoas que trabalham do lado do prefeito, mas você não vê um compartilhamento do bem. Aí o mal vai lá e pau, sacode. Aí vem outro comenta, mas ninguém vai lá defender, ninguém vai lá comentar, e fica a costa do homem pesado e não mostra a qualidade do trabalho. É isso que está faltando um pouquinho nas pessoas, dos cabeças que rodeia esse homem que subiu na tribuna aqui, chamado Isaías Santana. É fácil jogar pedra, bota no capacete que lá vem pedrada, viu, prefeito? Mas meu voto será favorável. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria. Um abraço, Alexandre, que nos assiste pela TV Câmara através da internet da TV. Bom, queria falar para você um pouquinho que está em casa, que realmente nós estamos votando hoje. A votação de hoje trata-se das contas da Prefeitura Municipal de Jacareí no ano de 2020 do prefeito Isaías Santana. Nós temos, aliás, quero mandar um abraço para o prefeito e dizer que realmente pude fazer parte desse governo aí nos primeiros 4 anos, mas sempre disse aqui nessa tribuna, Luiz Flávio, que as ideias políticas são negociáveis, mas os certos valores, para mim, são inegociáveis. E dizer, Valmir, que estarei sempre à disposição na nossa cidade para ajudar a nossa cidade. E não encerrarei minha carreira política nos próximos anos, como alguns sugeriram, e direi que estarei à disposição para servir a nossa cidade. Doutor,
Você não fez parte, você faz parte, você não saiu do PSDB. Ainda tá no faço, PSDB Valmir. ainda. Temos como hoje um parâmetro técnico para ser emitido pelo Tribunal de Contas. Mas eu vou voltar na sua fala, Valmir. A política muda muito, né? A gente vê hoje, quando a gente fala que os nossos valores são negociáveis, a gente vê até, nós vamos falar daqui a pouco das contas que nós rejeitamos aqui, nessa Casa Legislativa, várias contas dos ex-prefeitos do PT, Marco Aurélio e Hamilton. E um crítico ferrenho da administração municipal era o Arildo, que hoje é presidente interino do PSD. Então, político e secretário, bem como lembrou o Hernani, secretário do prefeito Isaías. Então, a gente acredita muito num discurso, ou numa política onde o discurso tem que combinar com a prática. A população está meio cansada desse negócio. Se matam nas ruas e se abraçam nos bastidores. Isso é vergonhoso, Valmir. Mas vamos lá. Nós temos como parâmetro técnico o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois este é o órgão técnico que analisa todos os gastos, cada centavo que entra e sai da Prefeitura de Jacareí. E esta é uma votação muito técnica, e assim como outras, reforço a minha opinião que deveríamos ter técnicos da própria Casa subsidiando a decidir assertivamente sobre esses pareceres, pois percebemos, ao longo do tempo, avaliações que consideram coerentes e outras nem tanto por parte do Tribunal de Contas. Outro dia mesmo aqui nessa casa, a gente foi discutir, né, Hernani, negócio sobre a Comissão de Obras, e tinha vereador que era relator da Comissão de Obras e nem sabia que fazia parte da Comissão de Obras. Independente das bandeiras partidárias, nós precisamos, enquanto vereadores, mensurar o tamanho do que estamos fazendo aqui. Nós já rejeitamos mais de 3 contas dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Ribeiro Mota, por não conseguirem comprovar diversos gastos, principalmente com a educação, e por não respeitarem o que determina a nossa Constituição Federal. Bom, temos mais um parecer favorável, mas com ressalvas por parte do Tribunal de Contas. Entendo que apontamentos precisam ser analisados e sanados. Concordando ou não, esse é o órgão técnico e deve-se considerar adequadamente todos os apontamentos para trabalhar, para saná-los, inclusive, como constou na defesa apresentada aqui pelo prefeito. Nós, vereadores e vereadoras, temos que nos preocupar com o futuro, principalmente pelo endividamento da nossa cidade. E aí, Valmir, vou te falar, para mim, como gestor que sou, é muito preocupante a gente ver, Hernani, num ano, nós temos aí mais de 7% no aumento do endividamento do nosso município. Mais de 7% em um ano. Pode ser que num futuro não tão distante, a gente ainda nem está contabilizando, nem começou a contabilizar as parcelas, porque todas essas obras, o dinheiro do CAF, até agora só está amortizando os juros. O empréstimo vai ficar para os próximos prefeitos, para que sejam pagas essas parcelas. O que tenho a plena convicção que ou a gente vira a chavinha da nossa cidade, ou nós, num futuro bem próximo, teremos sérias dificuldades financeiras aí para honrar os compromissos mais diretos. Então, às vezes de só bater palma, a gente tem que aí analisar e pensar, ter a responsabilidade de pensar a nossa cidade aí daqui anos. E fico feliz, como você falou assim, ainda estou no PSDB, mas hoje todos sabem aqui, vocês mesmos falam que não faço parte da base do prefeito. E vários apontamentos aqui do tribunal, Valmir, foram de coisas que a gente veio criticando desde o passado, como a falta de médicos nos postos de saúde, para quem acompanha o nosso mandato, a obra da terceira ponte que vocês defendem, que de 17 passou para 34 milhões de reais. Sempre digo aqui da falta de transparência, criticaram o portal da transparência, que a gente fala que de transparente não tem nada, a população que é mais leiga não consegue acessar as informações que deveriam. As calçadas, ontem no Parque dos Sinos, Valmir, você que gosta de ir lá,
foi tema de uma reportagem da Vanguarda. A gente tem uma falta de acessibilidade aí tremenda na nossa cidade. E mais do que isso, a criação de diversos cargos públicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2021 se criou a Secretaria de Igualdade, Extraordinária de Igualdade e Direitos Humanos, em setembro de 2021. Gasto, Hernani, de mais de R$500 mil por mês. E disse lá atrás, o que de verdade isso impactou de mudança na vida das pessoas? Nada. Nós já estamos aí 3 anos, mais de R$1,5 milhão aí gastos aí, e até agora nada. Então me preocupa muito aí a saúde financeira da nossa cidade e dizer que é um pouco de ver a cidade diferente. A gente viu as sobras da educação, eu acho que nós temos que investir na nossa gente, nas pessoas. Gastaram agora 40 milhões com essa sobra para comprar o prédio da Univap. E aí, com todo o respeito, vou pedir para discordar do prefeito, já estou terminando, vereador Abner, para discordar do prefeito, que eu preferia muito mais fazer que nem as outras prefeituras que investiram em computador, em tablets, para informatizar, tornar nossas crianças do ensino público mais preparadas para o mercado de trabalho na sua formação, do que investir num prédio. E assim, porque quem entende de gestão, ninguém mais compra prédio para mobilizar o seu dinheiro. Você vê, nenhuma agência bancária, todas as agências bancárias são alugadas. Nenhum banco é dono das agências. O processo continua em discussão. Presidente, gostaria rapidamente de fazer o meu comentário e dizer que estou muito feliz aí pela apresentação do prefeito Isaías Santana e fico muito confortável aqui em opinar, né, com relação ao que tudo foi dito aqui agora. O governo, né, linkando aí com o resultado, porque a gente tem que trabalhar com números e o resultado, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, afinal, avaliou as contas, né, do exercício de 2020, aí de uma gestão de um ano inteiro que foi realizada. Né, logicamente, se leva em consideração as previsões de receita e despesa, mas, né, na questão das leis orçamentárias, que nós votamos sempre um ano anterior, na verdade é uma previsão. E o tribunal, ele avalia o resultado. E na apresentação do prefeito Isaías, o resultado foi favorável em 2017, 2018, 2019 e agora novamente em 2020. Também é importante ressaltar, né, que a dificuldade que os poderes executivos têm em aprovar contas. Não é fácil. Muitas vezes eu faço uma analogia e uma reflexão para as contas das células familiares. Olha as dificuldades que as pessoas têm em levar adiante o seu orçamento com relação às suas despesas e as suas receitas. É difícil lá na célula familiar. Você imagina numa prefeitura, onde você tem a legislação, a Constituição, você tem que levar em consideração legislação federal, você tem que levar em consideração legislação estadual e você tem que cumprir as metas do município. E, retomando, de 2011 a 2016, aliás, 2011 a 2014, desfavorável todas as prestações de conta. 2015, favorável com recomendação. 2016, desfavorável. A partir de 2017, a partir do governo Isaías Santana, todas as contas foram favoráveis. Então, eu gostaria só de acrescentar esse detalhe, ok? Com relação
a verba de educação 2020, na época da pandemia, que foi investido 22,15%, sendo que o mínimo teria que ser 25%, é decisão de governo. Então, foi-se decidido investir em melhorar a infraestrutura na educação. Necessidade de governo, cabe ao Executivo escolher para onde seria investido, e eu acredito que aguardou-se decisões, né, de tribunais, para que, no momento certo, fosse decidido com o que faria com esse investimento. Gostaria também de falar um pouquinho das áreas de saúde, né, do que foi investido. Então, se a gente for analisar, né, o quanto foi investido em educação, saúde, infraestrutura, por exemplo, essas obras que nós estamos tendo de infraestrutura na nossa cidade. Uma coisa é falar o que as pessoas querem escutar, a outra coisa é fazer o que tem que ser feito. E eu acredito que em Jacareí está sendo feito o que tem que ser feito para a cidade. Nós estamos pensando na cidade, a cidade está sendo pensada não para esse momento agora. Não é? Hoje, nós temos a cidade de governos anteriores. O que está sendo feito hoje é pensando na cidade do futuro. Eu acredito que está sendo feito muito. Ontem mesmo tivemos ali na Zona Oeste da nossa cidade, não é, assinando, não é, as ordens de serviço, obrigado, vereador, as ordens de serviço, né, de obras estruturantes da cidade de Jacareí, não é, de mais de 10 milhões de reais, tanto na Diogo Fontes, Celário Domus, como ali no São Luís. Obras que estão conectadas com obras maiores do Tanquinho, que são obras de mais de 50 milhões, que a cidade pede há mais de 40 anos. Agora você pensa, Edgar Sazak, a dificuldade de prestar conta de tudo isso, mas o melhor, contas auditadas pelo Tribunal de Contas que estão sendo dadas nesse momento, que nós vamos votar hoje como favoráveis. Então isso prova que termos pessoas técnicas dentro desse governo realmente nos dá tranquilidade, como o vereador Roninha falou, de votar tranquilamente favorável, porque não teremos problema. Eu acredito que esses apontamentos são importantes, não é? Porque é o quê? É uma condição de melhoria. Então, parabéns aí ao prefeito Isaías Santana, não é? Eu acredito que as decisões tomadas são corretas, a cidade já está vendo essa transformação, e não tenho dúvida que o futuro vai julgar esse governo, né, como governo ético, transparente, que realmente fez pensando na cidade do futuro. E é para isso que Jacareí está arrumando, né? Para uma cidade, né, como o vereador Valmir fala, para uma das a melhor cidade aí do Vale do Paraíba. Então eu tenho orgulho aí de estar votando, já adianto que meu voto será favorável. O processo continua em discussão. Gostaria de tecer alguns comentários também, pegando o seu gancho, vereador Dude. Nós estivemos ontem ali no São Luís, não é? Então, eu vejo assim, às vezes, nas redes sociais, né, vereadora Maria Amélia, os comentários, né? Por que não foi tampado o buraco? Por que o mato está alto? Como eu gostaria de ver os mesmos comentários dessas obras imensas que estão sendo realizadas contra as enchentes, né? No Tanquinho, na Diogo Fontes, no São Luís. As pessoas vão deixar de ter suas casas invadidas, perder móveis, né? Vão ter maior qualidade de vida. Você quer coisa mais importante que isso? E as pessoas ficam lá na internet, né, falando de buraco, porque essas coisas que são prioridades para a qualidade de vida de uma pessoa não são comentadas, né? Então é muito fácil você apontar o dedo naquelas coisas pequenas sem exaltar as coisas enormes que estão sendo feitas aqui em Jacareí. Oi? Ah, apontar o dedo, né? Não, ele aponta o dedo mesmo. Então, as creches maravilhosas que foram feitas, né? Mais 6 que estão para ser construídas. Então, são coisas que realmente deveriam ser colocadas também nas redes sociais, que nem o vereador falou que a gente não compartilha. Nós podemos compartilhar, mas que bom se as outras pessoas também, a população em geral, também
tomasse conhecimento dessas obras que estão sendo feitas aqui em Jacareí, né? É lógico que toda gestão vai ter as suas falhas, as suas reclamações dos munícipes, nada vai agradar nunca a ninguém, isso é uma coisa que eu estou aprendendo na política. Por mais que você faça, você nunca vai agradar. Mas uma coisa, prefeito Isaías Santana, que eu tenho orgulho, desde 2017 que eu estou aqui, as suas contas sempre serem aprovadas. Então, fica aqui o meu parabéns e o orgulho de fazer parte dessa gestão, não é? Honesta e transparente. Essa é a minha opinião como política pelas coisas que eu vejo por aí, tá bom? Então, com certeza, meu voto será... O processo continua em discussão. Bom dia a todos. Estamos neste momento na discussão do julgamento das contas do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Jacareí, ao qual nós estamos aqui com o ex-vice-prefeito Edgar Sazak, que hoje está aí na Secretaria de Infraestrutura e que esteve juntamente com o prefeito conduzindo de forma brava e valente a nossa cidade de Jacareí. Então, Sazak, em seu nome, já cumprimento também o prefeito, você que está aqui, o prefeito que já esteve aqui apresentando a defesa dessas contas, né, do julgamento dessas contas, e que pôde esclarecer também os motivos pelos quais os apontamentos do Tribunal de Contas. Ele que é uma pessoa do jurídico e que pode falar também com muita propriedade sobre tudo o que ele discute de igual para igual, né, com as pessoas que fazem o julgamento dessas contas. Isso muito nos engrandece, porque a gente sabe que ele tem um compromisso, e um compromisso sério com essa cidade. Como a Sônia já disse, eu também reforço, fico muito feliz em hoje poder fazer parte deste time, um time que pensa no município e pensa na justiça pela população da nossa cidade. São vários aspectos que precisam ser discutidos, são vários aspectos que precisam ser tratados, mas, porém, com muita seriedade, com muita ética e com muita responsabilidade para que o nosso município continue evoluindo. A Sônia também frisou a questão de muitas reclamações que a gente escuta. É fato. Desde que o mundo é mundo, sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. Sempre nós vamos precisar evoluir cada vez mais para conter todas essas reclamações que a gente escuta. Porém, a gente precisa enaltecer o quê? É o 7º ano sem aumento do IPTU. Nós tivemos o enfrentamento do prefeito também com relação ao Jardim do Marquês, que ficou por décadas sem que ninguém tomasse conta. Então, ele foi lá, fez a parte de infraestrutura, o Sazak esteve com ele, né, acompanhando. Então, todo esse processo enfrentou mais de 12 vezes, né, para tratar de processos relacionados ao Jardim do Marquês. Porque quando ele entrou, existia uma placa lá, pagamos nosso IPTU e cadê o nosso asfalto? Cadê a infraestrutura desse bairro? Que era de responsabilidade da pessoa que loteou todo o bairro. Mas ele assumiu, fez a drenagem, fez o asfalto, fez calçada, iluminação de LED, criou praças e dando dignidade às pessoas. Também podemos falar das futuras 12 creches. Hoje, 10 creches. Já ficou na história. Quem fez mais, fez 5. Então, dentro deste governo, foram feitos já estamos indo para a 12ª creche a ser inaugurada. Obras necessárias, obra que eu fico muito feliz também, ontem estive junto lá na Zona Oeste, 2 obras importantes para a contenção de enchentes, pensar na população, pensar naqueles que tiveram as suas casas cobertas pelas enchentes, né? Invadidas pelas enchentes.
Então, pessoas que vieram muitas vezes em nosso gabinete chorando pelo desespero disso. Ele pensou nisso, ele agiu juntamente com os secretários, agiu juntamente com o Celso Florencio, que se mobilizou com toda a sua equipe e fizeram todo o enfrentamento para que a obra fosse ontem dada a ordem de serviço para que ela seja feita. E também podemos falar da obra do Jardim Luiza, que também há décadas vem sofrendo com as enchentes. E desde 2021 que estou nesta casa, venho acompanhando esse desafio do governo para sanar esses problemas. Ainda temos lá a obra para acontecer ali na região da Vila Guarani, que pega ali Minas Gerais, Rua Mariana, Rua Santa Cecília. O Sazak está aqui concordando que é uma obra também importante para conter as enchentes. Já foram feitas e dada continuidade em obras que ficaram paradas e embargadas por questões de contas que não estavam sendo apresentadas para a Justiça, que é as obras dos tanques, os tancões que foram feitos para conter as enchentes. Mas, infelizmente, vai precisar de outras obras, porque 3 tanques não foram suficientes para conter as obras ali do Turi. Então, são obras que a gente percebe que são pensadas em pessoas, né? Pensada em dar dignidade a essas pessoas para que vivam com tranquilidade e que possam dormir tranquilo quando a chuva chegar. Né? Eu não tinha noção de tudo isso que acontecia no nosso município antes de estar aqui na vereança. Eu comecei a perceber tudo isso em 2021 e bravamente e com muita honra enfrento cada um deles. E vou de porta em porta conversar com essas pessoas que sofrem para acalmar e para dizer, o prefeito vai olhar. E assim nós temos aí esses 3 projetos gigantes, né, que é do Tanquinho, que é do Jardim Luiza e que é do São Luís, para também conter as enchentes. São obras que ninguém vê, só quem sente é quem está perto. Eu mesmo não via essas enchentes, mas quem está lá sofrendo sabe a importância e a grandeza dessas obras, valiosas obras, e que nós vamos acompanhar de perto. Quero encerrar dizendo o que o Dude colocou, e vou abrir aspas, Dude, porque é uma fala tua. Abre aspas. Uma coisa é falar o que as pessoas querem ouvir. Outra coisa é fazer o que é preciso ser feito. Fecha aspas. Assina embaixo, porque é exatamente isso, amigo, que a gente vivencia. Uma coisa é falar o que as pessoas querem ouvir. Outra coisa é fazer o que é necessário. E esse time faz o que é necessário. E muitas vezes as pessoas não concordam porque não sabem da necessidade do outro, não se colocam no lugar do outro, né? E isso eu tenho que admirar deste governo. Sou muito feliz em fazer parte, muito honrada em fazer parte deste time e acredito, sabemos que teve os apontamentos aqui importantes, que depois, se você quiser ouvir um pouquinho mais, venha até o nosso gabinete, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas finalizando, parecer prévio favorável. Então, fico muito tranquila, tenho certeza que estamos no caminho da política boa, a política necessária, a política da ética, da honestidade, a política da sinceridade. Então, e respeitosamente, saudar aqui mais uma vez o Sazak. Muito obrigado pela sua honestidade, pela sua competência e por tudo que você faz para a nossa cidade. Parabéns, viu? Meu voto será favorável. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, quem está assistindo a TV Câmara, quem vai assistir depois também. Eu quero dizer aqui que hoje a gente está votando, vai votar, o julgamento de 2020, do prefeito Isaías Santana e do Sazak também, que passou por essa casa aqui. Passou pela prefeitura, foi vereador, hoje está na Secretaria da Infraestrutura. E a gente, desde quando Isaías, primeiro mandato dele, a gente apoia o Isaías Santana na cidade. Como a gente saiu pedindo voto, mano a mano, para tudo quanto é canto da cidade, nos comícios, nas feiras, eu estava com Isaías. Até nesse momento, não tem decepção nenhuma
com o prefeito da cidade de Jacareí, que é o Isaías Santana. E eu vou dizer a verdade para vocês. Eu tenho aqui, não vou nem falar de 92 a 96, vou falar de 2009 para cá. Tinha conta aqui que os caras iam buscar a gente lá em Caraguá, que o vereador estava em Caraguá para vir votar aqui, e não era fácil fazer isso aí. Os prefeitos passaram por aqui quando eu estava aqui. Hoje, ele não está aqui para provar, porque Deus levou ele. Deus levou o vereador daqui. Mas foi desse jeito que aconteceu aqui na cidade de Jacareí. E a conta do Isaías Santana está aqui. O Tribunal de Contas deu lá favorável. Se o tribunal deu favorável, a gente não tem dúvida que tem que ser favorável esse projeto que está aqui na casa hoje. Mas quero agradecer muito a Isaías Santana pelo que ele fez no distrito do Parque Minha Lua, que o Parque Minha Lua, ele não tinha nem entrada do Parque Minha Lua, hoje tem Davi Lino, tem aquelas entradas da Dr. Ricardo Romeu Pedrilli, que foi asfaltado, tem lá do lado da Lagoa Azul, tem uma creche, a melhor creche, todas as creches são igual, mas ela é a mais maior, porque tem muita gente do Parque Minha Lua. Asfalto que foi feito no Parque Minha Lua. E eu acompanho muito toda a cidade de Jacareí, aonde que o Isaías Santana passa fazendo as obras. Jardim dos Marquês. Na outra administração, quanto de vezes vemos aqui na primeira vara da fazenda com o povo? Nada foi feito. Isaías Santana foi que tirou aquele povo de que tinha buraco lá, da gente entrar dentro daquele buraco, só aparecia a cabeça. Está lá, hoje asfaltado. Pode falar, Hernando. Cabeça não. Não, eu agradeço a parte, assim, mas aqui não é horário eleitoral gratuito. Nós estamos falando da prestação de conta 2020. 2020. Então, o senhor, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Senhoria, mas o senhor às vezes reclama que a gente desvirtua um pouco e com razão. Mas o senhor está fazendo a mesma coisa. Não, eu concordo com você. Você como advogado e vereador hoje, eu concordo com você. Mas quando subiu aqui e falou em obra, você não falou nada. Então você está marcando só eu. Falaram em obra, ninguém falou nada. Aí você vem e fala comigo. Então você está de marcação com esse vereador Valmir do Parque Minha Lua. Então essa prestação de contas, você não está errado não, Hernandes. Você não está errado, sabe por quê que você não está errado? Porque... Não é marcação, não, é amor mesmo. Eu respeito o senhor e pode ficar tranquilo, tá bom? Sabe por que você não está errado? Deveria, quando o vereador viesse aqui, ele falar só do projeto. Mas não é assim. É desse jeito. Um vem aqui, fala um negócio, fala outro que não está no projeto. Então, eu já estou até acostumando com os vereadores a falar isso aí. Mas o certo seria só falar do projeto. Mas a gente faz parte da democracia, é assim mesmo que faz. Então, eu faço parte da administração de Isaías Santana desde quando começou. E aí, hoje, graças a Deus, não tem nada a falar do prefeito. E se tirou até eu de jeito que eu estava falando, eu estava embalado. Eu vou votar favorável esse projeto hoje aqui na casa, aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Quem fala aqui o vereador Valmir, meu voto é favorável. O processo continua em discussão. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia quem nos assiste aqui na Câmara Municipal. De fato, nós estamos aqui hoje, julgamento de contas do exercício 2020, do prefeito Isaías Santana e do nosso caro amigo Edgar Sazaki, que foi vice-prefeito na ocasião. Hoje,
vereador licenciado, servindo a cidade na infraestrutura do município. Quando a gente fala em 2020, né, eu não estava aqui nessa casa, alguns vereadores também não estavam aqui nessa casa, e eu estou aqui apenas há 4 meses. Mas preciso ressaltar que a gente vivenciou esse momento tão difícil da cidade, que foi a pandemia, o Covid-19. Chegou e desestruturou todas as cidades, não foi só Jacareí, mas todo o mundo. E o prefeito Isaías Santana, junto com Edgar Sazak, enfrentaram esse desafio de maneira de frente, verificando as necessidades, olhando a cidade. Pode ver aí na aplicação da saúde que foi, o mínimo era 15%, foi até 29% a aplicação do orçamento. Nós percebemos, como o próprio prefeito nos falou, que ele não cumpriu os 25% da educação, mas segurou. Depois houve uma resolução lá do Congresso autorizando a utilizar esse dinheiro posteriormente. O que a gente percebe nesse governo é um governo sério, um governo ético. O Tribunal de Contas, eles procuram sempre fazer de maneira técnica todas as análises. E, de maneira técnica, eles colocaram favorável a prestação de conta de Isaías Santana e do Edgar Sazak. E eu aqui não posso fazer por menos, farei favorável, porque a gente percebe que esse governo trabalhou em 2020, olhando para as pessoas, enfrentando uma coisa que era invisível. Como foi falado aqui, a saúde, muitos servidores se desprenderam, se colocaram a serviço da cidade. E todos os secretários fizeram isso. Então, quero dizer que, conforme fala o julgamento de contas de 2020, eu, há 4 meses aqui nessa casa, tenho essa oportunidade de dar o meu voto e farei de maneira tranquila, de maneira ética, porque esse governo tratou essa pandemia de maneira ética. Não quis fazer populismo, poderia fazer se quisesse, mas não quis, trabalhou sério, sofreu algumas sanções, né? Porque como tudo era novo, um olhava de uma maneira, outro olhava de outro, mas o governo trabalhou de maneira séria. Então, quero dizer que o governo trabalhou sério, investiu tudo que fosse possível e irei votar favorável também ao julgamento de contas. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara. Também não poderia deixar de vir aqui falar, né, em relação às prestações de conta do prefeito Isaías Santana. E a gente sabe da dificuldade que é, e quando o prefeito fala em relação ao Tribunal de Contas, né, e na realidade a gente sabe o que é. Eu fui presidente dessa casa, vereador Abner pela 2ª vez presidente, né, os apontamentos que é feito hoje, infelizmente, muitas vezes o Tribunal de Contas, muitas vezes a Justiça, ela quer comandar uma cidade aonde quer ser mais, muitas vezes, do que o prefeito. O prefeito, ele é eleito pelo povo, pela população, e muitas vezes tem que tomar decisões, né, rápidas. Né? A gente vê que muitas vezes acontece coisas rápidas e o prefeito tem que estar apto para tomar essas decisões. E eu fico muito tranquilo e com certeza votarei favorável à prestação de conta do prefeito Isaías Santana, porque desde 2017 que a gente está nesse governo, a gente vê a transparência que é esse governo. É claro que a gente sabe que Jacareí é uma cidade que está crescendo muito, precisa de muito investimento, né, de muito mais obras, mas a gente também sabe, né, do investimento que tem na cidade. E aí tem muitas pessoas que muitas vezes criticam, a terceira ponte está custando tanto, ora, não era para fazer o empréstimo porque, né, não vai ter como pagar. Né? E uma prefeitura, qualquer executivo sabe que ele tem que levar em consideração quais é a necessidade dos munícipes. Né? E Jacareí aqui nós sabemos da necessidade da população. Ontem mesmo assinou aí 2 ordens de serviço, né, para atender o povo ali da Diogo Fonte, do Tanquinho.
né, que sofre muito com as enchentes, né, e o povo do São Luís, aliás, quero mandar um grande abraço ali para o pessoal do São Luís, que fez uma luta grande, né, e ontem foi assinado para começar a fazer essa obra que vai ajudar a população daquela região. Eu acho que isso que é importante, né, e o Executivo tem que ter esse olhar, aonde que eu vou investir o dinheiro da Prefeitura, que é dinheiro do povo, e aí tem que investir com responsabilidade, né, diferente de outras administrações que passaram por Jacareí, a gente sempre acompanhava e via nas prestações de conta, né, quando não era aprovado e a dificuldade que era, né, e todas as prestações de conta do prefeito Isaías, durante todos esses 6 anos que a gente acompanha, né, todas aprovadas, né, pelo Tribunal de Contas, com alguns apontamentos, sim, né, porque ninguém é perfeito, e eu tenho certeza que esses apontamentos com certeza será sanado, porque a gente sabe da transparência e sabe também do compromisso do prefeito Isaías Santana nessa nossa cidade de Jacareí. Então, eu acho que é por isso que nós, enquanto vereador, né, a gente que é do PL, né, estamos juntos na base, trabalhando firme para melhorar a nossa cidade. Com certeza eu, vereador Dude, vereadora Sônia, vamos estar votando favorável, tranquilamente, porque a gente sabe da responsabilidade que é, e eu tenho certeza que essas contas de 2020 do prefeito Isaías Santana, com certeza, eu tenho certeza que muitos vereadores muitas vezes fazem alguma crítica, isso faz parte da política, isso faz parte do discurso, né? E é importante, e é como eu sempre falo, a crítica ela é importante, porque a gente começa e passa a crescer mais com as críticas, né, que existe, e eu tenho certeza que muitos vereadores, eu acho que vai ser quase unanimidade aqui, vai votar favorável aí a aprovação das contas do prefeito, porque sabe que a transparência existe no prefeito Isaías. Pode ter qualquer outra diferença política, né? Mas eu sei que vereador nenhum aqui discorda da honestidade do prefeito Isaías Santana, e é nesse sentido que nós temos certeza que essas contas vão ser aprovadas. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o processo, faço o esclarecimento que cada vereador, quando chamado a votar, deverá dizer se é a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas. Dito isto, peço à primeira secretária que proceda à chamada nominal para a votação. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Sou a favor. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu voto favorável. Como vota o vereador Abner Rosa? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto, vou votar favorável, mas com ressalva. Até porque o próprio Tribunal de Contas já apontou a possibilidade da gente valorizar o servidor público municipal. Nós temos um gasto de folha de pagamento de aproximadamente 33,5%, sendo que o limite é 54%. Então, o meu trabalho nessa casa sempre é pautado na coerência, com base técnica e concreta. E não vai ser mentira, difamação, calúnia que vai me intimidar. Vou continuar lutando até o dia 31 de dezembro desse ano, para a gente melhorar as condições do servidor público da cidade de Jacareí. Porque nós temos condição de ter um aumento real neste ano, uma elevação do VA e do VR, que é o Vale Alimentação e o Vale Refeição. Não sou eu que estou falando, o próprio Tribunal de Contas está colocando isso. E eu gostaria de ter muito mais pessoas, muito mais entidades nessa luta em favor do servidor público de Jacareí. Como vota o vereador Luiz Flávio? Acompanho o parecer do Tribunal de Contas, favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Favorável.
Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala e propaga para a população. Foi dito aqui, Sazak, você que está na infraestrutura aí, que ontem assinaram a obra do córrego do Tanquinho, que as pessoas não teriam mais enchente nas casas. As pessoas acreditaram aqui, quando planejaram os 2 piscinões lá, que não teríamos, durante 100 anos, Hernani, mais enchente no centro da cidade. E nas últimas chuvas, as pessoas continuaram perdendo as suas coisas. Então, a gente tem que ser coerente e verdadeiro naquilo que a gente fala. Mas, seguindo o que a gente sempre faz, seguindo a orientação do Tribunal de Contas, serei favorável à aprovação das contas. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Discussão do processo de julgamento das contas do Executivo. Autoria Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto: julgamento das contas do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Jacareí, mediante apreciação do parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo aprovado por unanimidade, 13 votos favoráveis. Próximo projeto.